passa para o antropocentrismo, né? Deus no centro, agora é o homem no centro. Muda a perspectiva. Nós temos o renascimento cultural, que é o desenvolvimento das artes, desenvolvimento da imprensa, que o Gutenberg proporcionou, não é isso? É o WhatsApp da época, todo mundo ficava informado, ninguém tinha condições, agora é possível. Sai da mão da igreja o domínio e se expande a todos através da disseminação da imprensa. Só para lembrar aí, a usura ela vai contrária aos interesses da igreja, e tem um textinho aí que eles usavam, né, para justificar a impossibilidade de se cobrar juros. Vamos lá, onde eu quero chegar agora, na reflexão de todo esse contexto. A igreja está instituída, como nós vimos aqui, com as indulgências, com as relíquias, com a construção da basílica e uma série de outras atitudes. A igreja, sendo detentora de 1/3 das terras, ela era alguém que adquiria riquezas e prosseguia com essa política, certo? Aí nós temos uma burguesia emergente que também está sedenta por quê? Por dividendos, por dinheiro. E é interessada em quê? No enfraquecimento da igreja católica. Nós temos agora também um terceiro, que é a coroa, que são os reis, que estão enfraquecidos, que estão ligados à igreja católica, mas que automaticamente também têm interesse em se desvincular, em se tornar absolutos, mas que até o momento estão presos pela instituição. E aí nós temos o quê? Nós temos a nova igreja, que deseja fazer a diferença. Aí nós estamos entrando na reforma, né? E não só um reformador, mas os reformadores que tiveram. Aí vem a interrogação: como eles vão proceder em relação a todas essas questões? Por quê? Porque a burguesia apoiou a coroa. Porque se o rei fosse livre, o rei automaticamente iria possibilitar liberdade à burguesia para fazer os seus negócios. A coroa, por sua vez, vai apoiar os novos reformadores. Porque se esses novos reformadores conseguirem estabelecer a nova religião, eles vão o quê? Eles vão ter liberdade para fazer as suas práticas políticas e econômicas. Então vocês estão entendendo ali, ó? A burguesia apoia a coroa e a coroa apoia esses reformadores. Tudo por interesses políticos e econômicos. Por isso que nós não podemos pensar a reforma como algo totalmente dissociado dos acontecimentos que ocorreram, né, no mesmo período. Aí vem o legado de mudança e retorno à igreja primitiva. Esse era o objetivo da igreja que surgia, a igreja reformada, certo? Esse seria o objetivo. Só lembrando, pessoal, também que Lutero, ele não desejava separar-se da igreja católica. Engana-se que com as 95 teses Lutero desejava formar uma nova igreja. Não era esse o objetivo dele. O objetivo dele, assim como de muitos outros, era o quê? Era reformar aquilo que estava em desacordo dentro da própria igreja. E seria para a igreja continuar sendo reformada, certo? Esse não era o objetivo de Lutero, formar uma nova igreja, formar uma dissensão. Mas era o que? Era resgatar aquilo que havia se perdido. Só que não deu certo, aí teve o cisma, teve a ruptura. Aí a pergunta para a gente começar a refletir agora: teve a mudança, foi deixado o legado de mudança, de transformação, que seria o retorno à igreja primitiva ou a essência do cristianismo. Aí a gente vai perguntar: e os desdobramentos? Como que isso chega até nós hoje? O quanto avançamos em relação à reforma? São duas perguntas que eu gostaria de deixar com os senhores. Vou passar bem rápido por isso, né, que nosso tempo é curto, mas só a nível de depois vocês pesquisarem, esses desdobramentos e esses avanços vão passar pelas 3 ondas, certo? A Congregação Cristã e a Assembleia de Deus, 1910 e 1911, que vão ser a primeira onda pentecostal. A Igreja do Evangelho Quadrangular em 1950 e o neopentecostalismo em 1970, que o grande expoente hoje é a Igreja Universal, não é isso? Do Reino de Deus. São as 3 ondas, né,
que aconteceram e que os cientistas da religião apontam. Aí, não é que existe, isso aí é eu que coloquei para nossa reflexão, uma quarta onda. Qual que é a quarta onda? A quarta onda é que nós vamos discutir e pensar um pouquinho agora, porque nós vamos ter aqui, aquilo que foi abordado na tarde de hoje: a salvação por meio da graça, pela fé, somente a Escritura, o sacerdócio universal, o vernáculo nacional, que é a tradução para a língua mãe, para que se possa entender. Eu coloquei aqui relação do casamento do Henrique VIII, que ele se separou e ia de contrário às perspectivas da igreja. Aí, na segunda, para nós começarmos a pensar, se naquele momento nós tínhamos a graça e a salvação pela fé, nós podemos pensar hoje se realmente a fé não está baseada em interesses particulares, institucionais. Segundo, somente as Escrituras como interpretação. Só que hoje nós temos um problema muito grande, que hoje esse leque de interpretações vai partir para uma série de interpretações pessoais, que acabam gerando uma série de problemas teológicos dentro das nossas igrejas. O sacerdócio universal, que está ligado com a interpretação, nós vamos ver muitos sacerdotes aí criando a sua própria teologia. Então, nós vamos ver ali, o sacerdócio universal é uma única igreja, ou seja, uma única igreja institui a sua própria teologia e o seu próprio sacerdócio. Isso é um problema sério que nós temos enfrentado hoje. O vernáculo nacional, ou seja, eles tiveram acesso à interpretação e à tradução no seu idioma. E hoje, em relação à leitura e ao aprendizado, como estão os nossos membros, os nossos líderes, os nossos professores? Se hoje se tem a oportunidade de ter uma série de materiais bem produzidos nas mãos, mas será que o povo quer ler e aprender? Será que o povo quer participar? Vamos pegar uma questão polêmica agora, que eu não vou emitir juízo de valor, mas é para reflexão também. Se naquele tempo o Henrique VIII se separou e ele formou uma nova igreja, que é a igreja anglicana, hoje nós sabemos que existe uma série de outras instituições onde seus dirigentes são frutos, não é isso? De quê? Do segundo, terceiro casamento. Isso para a igreja de hoje, como que funciona? Como nós podemos ver esse desdobramento? É aceito como reforma? É aceito como igreja? Para a gente pensar. A indulgência, né? Seria pagar pelo perdão dos meus pecados ou dos pecados de alguém que está no purgatório, para não pagar pedágio. Aí a gente pode comparar muito isso ao marketing de venda que é feito hoje dentro de muitas instituições. Eu não estou aqui generalizando, falando de instituição A e de instituição B, igreja tal ou igreja X. Não, eu estou apenas levantando alguns questionamentos. Se a sua igreja, se a sua instituição não se enquadra dentro de nenhum desses questionamentos, parabéns, você está no caminho certo. Mas se a sua igreja, se a sua instituição, ou se algum dos procedimentos que você está adotando para a sua vida estão passando por um desses pontos, então acende a luz vermelha aí que a gente precisa repensar. Venda de relíquias. Aí a gente vai hoje para a feira que acontece dentro da igreja. Venda de objetos, venda de lenço, venda de água, venda de tijolo, venda de tudo. Por quê? Porque foi consagrado. Daqui a pouco também vai passar a sombra e vai cobrar para você passar debaixo da sombra. E em troca oferece o quê? Oferece um benefício. Venda de cargos eclesiásticos. Vamos refletir um pouquinho sobre isso. Não estou dizendo que na sua instituição ou na sua denominação é assim, mas nós sabemos muito bem que quando o camarada ele tem um dízimo alto, ele tem uma condição financeira abastada, isso é um dos quesitos para ele ascender dentro da ordem eclesiástica.
Ou estou falando alguma mentira aqui? Talvez se ele não tivesse o dízimo alto, ou se ele não fosse bem financeiramente, será que ele iria crescer dentro da instituição? Será que não é uma forma de simonia? De se pagar para ter um cargo? A igreja, que tanto foi criticada, era detentora de 1/3 das terras da Europa. E hoje, as instituições que nós temos, será que elas também não estão caminhando para ter o status do enriquecimento a todo custo? As instituições que saíram da reforma, que a princípio deveriam pensar diferente? Nós tínhamos lá os papas, que eram o quê? A verdade absoluta. E teve, no ano de 1300, houve uma briga que 3 papas se intitularam como os verdadeiros. A gente pega hoje no meio protestante, no meio evangélico, alguns papas, entre aspas, que eles são a única autoridade. Somente eles estão certos. Então, até que ponto nós nos distanciamos daquilo que nós julgávamos errado? Até que ponto a igreja conseguiu crescer e amadurecer a partir da reforma? Porque se pregou tanto uma transformação, e hoje quando a gente pega e faz um raio-x da situação, a gente consegue encontrar muito daquilo que era condenado nos dias atuais. Só para finalizar, uma outra parte da reforma que não é de Lutero, mas é de Calvino, que é o livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, que na verdade a maneira de viver dos calvinistas proporcionou o desenvolvimento do capitalismo.